Legal. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso ciclo de palestras, o FECEMA Live. Aqui é um espaço dedicado para trocar ideias, trazer novidades, debater temas de interesse sobre os métodos adequados de solução de conflito. Conciliação, mediação, arbitragem, disputa board, enfim. A palestra de hoje acontece em parceria com o ICFML, o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, com o patrocínio da Adam Tecnologia e Irineu Imóveis. Meu nome é Roberto Adam, sou vice-presidente da FECEMA, coordenador do Comitê de ODR e superintendente em Santa Catarina do CONIMA, e co-founder e CEO da Adam Tecnologia. Hoje serei o host deste evento com o tema o uso ético da inteligência artificial na mediação, com a nossa convidada Beatriz. Mas antes de iniciar a palestra, vamos dar boas-vindas ao Dr. André Fossá e conhecer um pouco sobre a nova afiliada da FECEMA, a Camosc de Chapecó, Santa Catarina. André, a palavra está com você. Olá, boa noite, Roberto Adam, boa noite, a palestrante Beatriz Gabriel Arruda, Beatriz Soares e a todos e a todas presentes nesse evento. Falo diretamente de Chapecó, Santa Catarina. Para nós é uma satisfação e uma alegria enorme estar filiados à FECEMA, né, essa federação que tanto contribui para a arbitragem e mediação, uma das pioneiras, inclusive, né, no Brasil, se não a pioneira, né, salvo engano. E registro aqui também, especialmente o agradecimento ao Roberto Adam, à Beatriz, que a trajetória é grande, né? Essa jornada já vem já de alguns anos, então são pessoas referências, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, profissionais de altíssimo nível, e nós temos muito respeito, admiração e reconhecimento pelo trabalho de vocês. A CAMOSC, ela é a Câmara de Arbitragem e Mediação do Oeste da Catarina. Ela está sediada em Chapecó, mas o foco é o oeste da Catarina, sudoeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul, que são regiões próximas aqui, né? E a Camosca ela é sucessora do CEMARB, o Centro de Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, que teve uma remodelagem por conta até da pandemia, né? O nosso foco atual tem sido inicialmente a educação e a instrução voltada primeiramente para os advogados, porque nós vemos aqui na nossa região ainda uma carência muito grande desse tema da arbitragem e mediação, né? Agora mesmo, inclusive, nós estamos realizando uma pós-graduação em arbitragem, mediação e conciliação com uma instituição de ensino superior aqui de Chapecó, o CEF, justamente promovendo, né, essa instrução. E o nosso foco tem sido a promoção, não somente, né, mas esse é o foco, do agronegócio e da construção civil, até porque a nossa região aqui é bastante pujante, né? Então é uma Câmara ainda nova, recente, foi constituída juridicamente dia 21 de junho de 2024, mas já há uma experiência, uma caminhada juntamente com o Dr. Márcio Roberto Bittelbron e a doutora Alice Boca, que são os sócios, né, dessa Câmara de Arbitragem. Então nós somos três advogados. Estamos aqui trabalhando com a Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB em Chapecó. Inclusive, nesta quinta-feira de manhã, há um evento para tratar, obviamente, da promoção da arbitragem e da mediação. E nosso atendimento ele tem sido online, até, obviamente, por conta do uso da tecnologia, né? E aqui também estamos adotando aqui novamente o sistema da Adam. Foi comentado aqui logo antes do início da gravação. Essa ferramenta é espetacular e para nós, como câmara privada, é essencial, né? E inclusive para os advogados, para as partes, né? O acesso. E nós ficamos inteiramente à disposição. Nosso site é www.camosc.com.br. Lá nós temos informação sobre o curso de mediação judicial com o reconhecimento da Academia Judicial de Santa Catarina e da pós-graduação e também dos nossos procedimentos, né? Que nós estamos administrando atualmente. Muito obrigado pelo espaço, não quero tomar muito tempo, até porque meu tempo é limitado e, obviamente, a estrela da noite aqui é a nossa palestrante Beatriz. Muito bom, André. Obrigado pela participação.
Nós gostaríamos de informar que a FECEMA aceita a filiação e associação de câmaras de mediação e arbitragem e de profissionais que atuam na área em todo o território nacional. Portanto, se você quer fazer parte da nossa rede, entre no site fecema.org.br e informe-se sobre como fazer isso. Antes de apresentar a palestrante, passar a palavra para ela, quero informar que as perguntas podem ser enviadas na ferramenta de chat aqui do Zoom, que responderemos no final. Então, Beatriz Gabriel Arruda é diretora de operações internacionais do ICFML, mediadora certificada pelo ICFML e mediadora judicial pelo TJMG. Diretora de Operações Internacionais do ICFML, membro da B2L, Associação Brasileira de Lautex e Legaltex, atua na facilitação de procedimentos e no desenvolvimento de projetos, em gestão de conflitos e ODR. Possui experiência na gestão pública e privada, graduada em Direito pelo Instituto Viana Júnior, especializada em gestão de responsabilidade social empresarial pela PUC-MG. Beatriz, a palavra está com você, fica à vontade. Bom, obrigada, boa noite a todos. É uma alegria hoje estar reencontrando aqui o Adam, que escreve a história aí da mediação e da gestão de conflitos Brasil afora, mundo afora, e tem uma plataforma incrível, tem se desafiado sempre, já participamos aí em alguns debates sobre isso, então é um prazer reencontrá-lo aqui. Queria agradecer também ao FECEMA pelo convite, pela oportunidade desse espaço, com o carinho imenso da Beatriz conosco, com a gestão toda cuidadosa dela, com a Garra Comunicação, que preparou esse evento com muito cuidado e com muito detalhe, que a gente pode perceber a importância, né, que eles dão a esse espaço, e agradecer na pessoa do presidente Walter essa parceria que a gente vem desenvolvendo. O Adam sempre foi essa ponte, mas hoje, na celebração dos 15 anos do ICFML, para a gente é um orgulho imenso ter pessoas que caminham sempre pela qualidade do desenvolvimento da mediação, do advogado na mediação. Doutor André aqui também, parabéns pela iniciativa, eu acho que sobretudo pela fala, porque o importante é a gente continuar se desenvolvendo, ninguém está pronto, e a gente percebe cada vez mais o mundo tá se transformando, né, tão rapidamente, e eu acho que ver aqui 30 pessoas que sejam mobilizadas para falar de ética numa noite terça-feira, onde o mundo tem promessas aí de destruição, eu acho que a gente vê que ainda a sociedade vale a pena e que a gente tem muito para construir juntos, né? Então, agradeço principalmente a essas pessoas que vieram, que querem, que confiam nisso, especialmente aqui minha equipe, que é a Carolina, que trabalha comigo incansavelmente também para fazer esse ano de celebração grandioso, e aos outros amigos que eu vi por aqui. Bom, a gente tem uma profissional futurista que faz sempre grandes revelações, a Amy Webb, e ela trouxe esse ano uma quebra, né? Ela deixou de fazer o relatório dela de análises e projeções e começou a falar em convergência, ou seja, já tudo aconteceu, a gente só tem que começar a entender o que vai fazer com isso, como vai fazer com isso, e como que a gente vai caminhar diante dessas previsões, dessas interações, do desenvolvimento que a tecnologia assumiu nas nossas vidas, na nossa rotina diária e, sobretudo, na nossa profissão. Aqui, a pretensão é que a gente fale de uma forma bem direcionada para o mediador e para o advogado na mediação. Esse guia que a gente vai apresentar do ICFML foi desenvolvido com essa finalidade de tentar atender não aquela instituição que tem que pensar em processos de forma complexa, de que tem que desenvolver muitas frentes, mas sim aquele mediador que tem o seu volume de processos ou que tem uma câmara relativamente pequena, que ele precisa e consegue controlar com uma certa governança o seu trabalho, o seu desenvolvimento e todas essas questões. Esse guia, sobretudo, ele propõe isso que a gente está fazendo aqui. É um diálogo constante, não tem nada fixo. Então, a ideia é de que vocês, a partir do momento que comecem a interagir com o guia, possam trazer para a gente também sugestões, evoluções e crescimento para que a gente consiga se desenvolver e não seja nada estanque, não seja aquela informação que vai ficar parada no tempo. Eu vou compartilhar com vocês, então, minha apresentação, mas gostaria de ter a interação de vocês, vou tentar manter o chat aqui para ser a nossa forma de comunicação, mas é importante que a gente faça essa construção conjunta para não ficar nada maçante, tá? Então, vou compartilhar aqui, vamos ver, é sempre um teste para ver se vai dar tudo certo.
Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver, eu tenho um auxílio aqui. Acho que sim, né? Sim. Então, perfeito. O uso ético da inteligência artificial na mediação. O que eu pretendo aqui hoje passar com vocês? A ideia do mediador e do advogado hoje na mediação, um acesso ao guia do ICFML para que todo mundo possa baixar e possa ter sua análise depois tranquilamente, uma visão geral das 10 orientações principais do guia, e queria também sempre contar com a interação de vocês. E para que a gente tenha esse avanço, eu queria entender aqui quem já participou de uma mediação e quem já utilizou a IA para preparação de um caso ou processo técnico. Aí, para a gente fazer uma coisa bem engraçada, a gente pode fazer sim, sim, ou sim, não, sim, não. Vão interagir nesse chat para a gente ver qual que é a participação de vocês. Quem já participou de uma mediação e quem já usou a IA para preparar um processo, um caso técnico ou uma mediação. A gente sempre tem essa resposta. Sim, não. Eu não sei se as pessoas não falam porque não tem coragem de falar que já testou ou se realmente ainda não testou. Cássio, você já testou sim, Cássio. A Sara, a Maristela, a Mari. Bem, é geralmente essa resposta que a gente tem. Eu não sei se pelo cuidado ou se realmente as pessoas ainda não confiam nesse tipo de ferramenta para poder auxiliar o mediador. E eu acho que o que a gente vai tratar aqui, sobretudo, é sobre confiança, é sobre esse procedimento da mediação que é tão especial, que é tão sensível, né, com os seus princípios, com a sua característica e com a questão do trabalho do mediador, que é tão indispensável, e a gente perceber como que a gente pode desenvolver isso num processo de confiança com a ferramenta, mas também num processo de confiança com as partes e com os advogados que a gente está interagindo. Então, aqui é um pequeno plano das nossas interações diárias, né, com a inteligência artificial. A gente está o dia inteiro mapeado, sugestionado, muitas vezes, para quem já está nas grandes cidades, né, já dirigem a partir da direção de uma IA e vão perdendo caminhos, quer dizer, as pessoas já não constroem mais aquele mapeamento mental, aquela organização sobre o espaço que ela ocupa, né, ela está sempre sugestionada ao direcionamento da IA, e eu acho que na relação do advogado e do mediador, isso é feito de forma muito evidente, porque quando a pessoa não tem essa participação direta com o sistema, ele está sendo afetado pelo sistema. A gente vê alavancagem de muito conflito por causa hoje de dado, por causa de informação, por causa da agilidade com que as coisas são propagadas. Então, não tem como a gente escapar, a gente já está nesse cenário. Mas a questão é, com qual critério, com qual valor que a gente está carregando para que a gente seja realmente participativo nesse sistema? Como que a gente vai entrar no sistema, como a gente vai colaborar com ele e como que a gente também vai refutar essa aderência que todo mundo tem? Então, o que a gente percebe hoje? Eu até falei com a Ada antes um pouco, eu falei, eu tenho percebido as pessoas falando também de forma muito técnica, né, com o tecnicismo e acadêmico que é necessário, mas também a gente tem que falar da forma prática, porque as pessoas realmente receiam de tomar decisões e talvez não estarem preparadas com tantas informações, com tantas questões que precisam ser analisadas. Então, a nossa ideia aqui não é só passar medo, mas passar aquele ponto de atenção antes de você entrar no hype. Porque hoje a ferramenta é o ChatGPT, todo mundo usa o ChatGPT. Amanhã a ferramenta que veio é o Munos, é o Manus, é o Copilot, é a outra ferramenta que chegou e que está fazendo maravilhas, e as pessoas já começam a aderir e colocar seus dados lá sem sequer questionar. E aqui a gente está falando do dado profissional, quer dizer, a gente está falando do dado, às vezes, de outra pessoa, o documento de outra pessoa, a informação secreta da família, da empresa que está ali sendo desnudada dentro de uma rede que a gente não sabe como está tratando aquilo. Então, cuidado com essa adesão rápida, a gente tem muitos dados, no final vou compartilhar com vocês aqui o acesso, né, para o relatório do Observatório de Inteligência Artificial do Brasil. O Brasil é um país de muito interesse, porque nós somos um país que, por natureza, consome muito internet, a gente consome muito rede social, a gente briga com quem votou contra o troféu, contra o jogo de futebol, a gente entra na rede, e, assim, enfim, invade redes dos outros para manifestar. Então, assim,
o Brasil é um país que tem uma aderência muito rápida à tecnologia, a esse tipo de informação. E nós, como profissionais, temos que ter essa postura crítica para não só cuidar do que a gente pode fazer, mas também como aquelas partes estão cuidando daquela informação e daquele conteúdo que está sendo trazido aqui. Aqui é trazer um pouco do mediador. O André estava falando um pouco dessa fase, né, da pandemia que nós passamos. Todo mundo fala, mas é chato ficar falando de pandemia, a gente voltar sempre nesse tema. A questão é que os impactos que a pandemia nos causaram, a gente ainda não consegue mensurar. Muita gente tem tentado fazer isso, mas é impossível a gente ainda ter uma noção concreta de todos os impactos que aquele tempo de resguardo, vamos dizer, fez com a nossa sociedade, né, com as nossas relações e com as nossas atualizações de mundo. Muitos mediadores ainda não, muitos mediadores, muitos advogados, muitas pessoas ainda não se atualizaram com o que aconteceu. Então, hoje a gente está, por exemplo, usando uma ferramenta do Zoom aqui. Muita gente hoje tem aderido à ferramenta, mas sem ter uma mínima noção de como vai gerir, né? Ao abrir uma sala, ao abrir uma porta, a gente tem que ter um cuidado muito grande sobre esse gerenciamento. Então, tem o cuidado com a voz que vai entrar, da pessoa talvez que não fechou o microfone possa estar exposta, tem a câmera que às vezes a pessoa levantou e não está bem composta, ou então descansou, está cansada de um dia exaustivo e está ali. Então, o gestor que abre essa janela, ele tem uma responsabilidade grande nisso. E quando a gente está aqui como um mediador, como um gestor de conflitos, como um advogado acompanhando o interesse de uma parte, é muito importante que essa interação com o sistema escolhido fique clara, né, que a pessoa realmente esteja preparado para utilizar essa ferramenta. Então, esse profissional hoje, que passou por todo esse período e viu essa escala muito rápida de aderência às plataformas, às soluções, ele precisa estar realmente atualizado e saber que essa fase já passou, que a gente já está numa outra fase onde a corrida vai ser muito mais rápida e a evolução de acessos vai ser muito mais rápida e que a gente precisa realmente estar caminhando com isso. Outra questão é essa mudança da percepção. A gente já discutiu diversas vezes a saturação do judiciário, a incapacidade de atender o volume de causas, a complexidade das questões que são tratadas lá, a necessidade hoje da forma de vida, né, ser atualizada e ser gerida de forma mais rápida, quer dizer, uma mediação, uma arbitragem, um dispute board, ela é uma solução muitas vezes, a arbitragem hoje é até mais complexa, porque já é um pouco mais demorada, mas são formas que as pessoas também precisam se valer para ter uma rapidez técnica e, sobretudo, resolutiva. Às vezes eu não tenho aquele tempo de esperar um processo. O processo, muitas vezes, pode ser a minha alternativa, mas para esse momento eu preciso de uma solução mais concreta. Então, quando a gente tem uma boa plataforma, Adam Sistemas aqui, para poder interagir e ter uma solução mais rápida para assinatura de um contrato, para a solução de um acordo, isso é a realidade. Então, o advogado e o mediador que a gente está conversando aqui é esse mediador que já compreendeu esse cenário e está auxiliando com que essas partes, com que essas pessoas em conflito, sejam elas pessoas físicas, jurídicas, consigam se desenvolver nesse procedimento estruturado. Quer dizer, eu entro com o processo, mas a gente vai tentar uma outra solução aqui, a gente tem uma janela de oportunidade para tentar um acordo, a gente tem a oportunidade, talvez, de dar um tempo, esperar o processo caminhar um pouco para depois propor, quer dizer, tem essa visão realmente de um resolvedor de problemas que vai atuar de forma estruturada, desenhando um sistema de solução e participando da prevenção de conflitos que aquela pessoa possa ter. Quer dizer, eu não vou aguardar a escala, mas eu vou auxiliar a pessoa. Eu não sou só mais um demandador de processo judicial, eu realmente estou ali integrado na necessidade e na coerência das soluções a serem oferecidas para aquela pessoa. Um outro ponto que eu acho importante aqui, antes da gente entrar na questão do guia, é perceber que as ferramentas comunicacionais foram rápidas, né? Então, Zoom, Meet, etc. Mas é importante também que a gente tenha atenção a esse cenário crítico que vai ser desenvolvido.
E quando eu falo nesse cenário crítico, eu não estou dizendo que a pessoa precisa, agora eu vou ter que ser um engenheiro de prompt, eu vou ter que ser um especialista em inteligência artificial, não é isso. Mas hoje a demanda é muito mais rápida, e a gente está vendo que as legislações e as orientações, elas estão também acontecendo com uma evolução mais rápida. O CNJ tem desenvolvido, e tem lá a Justiça 4.0, vocês podem acompanhar, o CNJ tem publicado muito conteúdo em relação a isso. A gente tem várias empresas hoje de Lawtex e Legaltex se especializando nessas soluções para que ofereça algo bem personalizado ao cenário do mediador e do advogado. No radar da B2L, a b2l.org, vocês podem ver quantas ferramentas a gente tem hoje evoluídas de jurimetria, de informação de dados, as próprias plataformas de desenvolvimento da solução de conflitos, soluções para a área tributária, soluções para a área civil, soluções para a área dos impostos, quer dizer, tem muitas frentes hoje desenvolvidas, porque essa solução realmente está sendo necessária que venha mais rápido. O CNJ tem 2 resoluções importantes que atendem também essa questão da tecnologia, que está prevista na 125 do CNJ, que tem a ver com a nossa política de solução, de consensual de conflitos, e tem a 33220 também, que é uma legislação que vale a pena ler para que a gente possa ver o desenvolvimento dessas questões da tecnologia nesse relacionamento. Outra fonte importante de dados também que eu acho que é relevante a gente falar é a EBIA, que é a Estratégia Brasileira de IA do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Ela é muito relevante, principalmente para IA no setor público, mas ela já tem a questão de segurança, governança, equidade, que são conceitos ali, que são ideias que eu acho que podem também acelerar muito o nosso conhecimento em relação a esses conteúdos. E a questão é sempre retomando essa ideia, né? A IA, agora vem os agentes de IA vão substituir o mediador. Gente, é muito relevante, as coisas realmente estão acontecendo rápido, mas a gente não pode perder, principalmente para mediação, uma defesa nossa, o senso de humanidade. Quem é capaz de interpretar camadas e ter toda essa ideia de contexto é o mediador humano. Então, a gente tem cada vez mais se desenvolver criticamente para poder estar utilizando essas ferramentas e não viver de aderências. Vamos medir os valores e vamos medir nossa percepção a partir da oferta de cada tecnologia para a gente, principalmente quando a gente for colocá-la dentro do nosso escritório. Então, aqui chegou o nosso guia. Eu convido vocês a fazerem esse exercício de mirar o celular para esse QR Code e poderem baixar o guia. Tem um preenchimento rápido ali só do nome do dado, porque a gente quer manter a atualização desse guia para quem tirar, então, à medida que for tendo novas edições, esse guia vai ser encaminhado para vocês. E quem não conseguir ou quem não quiser tirar agora, depois vai ter oportunidade de acessar o site do ICFML, também ao final coloco aqui, para poder baixar esse guia e fazer o acompanhamento. É muito importante já a gente antecipar as expectativas, que o guia traz soluções práticas. Beatriz, eu quero ver aplicação prática, beleza? Em cada um dos itens que a gente vai tratar aqui, dos 10 itens, você tem uma ideia de solução prática, de aplicação prática, e ao final, a partir da página 28, vocês vão perceber as ideias e sugestões relativamente à aplicação prática, que pode servir de um referencial para o seu trabalho. Posso passar? O item 1, então, do nosso guia, a primeira orientação é a IA como copiloto do mediador. É justamente sobre essa questão que eu estou falando. A IA é uma ferramenta e o mediador é quem compreende o contexto relacional. É o mediador que vai conseguir entender se a IA delirou, se a IA realmente está trazendo o que importa, se aquelas partes ali precisam ter esse tipo de acesso. Às vezes é um caso que não demanda isso, e você vai colocar uma ferramenta completamente complicada para aquela percepção, então talvez não é necessário essa criticidade, essa ideia, ela tem que ser do mediador. Eu não posso colocar as pessoas, às vezes, expostas a uma realidade ou a análises que às vezes nem cabem para a realidade delas. Então, é a gente pensar
o mediador ter essa crítica se ele realmente está afetando as pessoas como deveria, né? Se eu realmente estou dando a ferramenta ali, o remédio necessário para que aquele conflito se desenrole e se desenvolva da melhor forma. E a partir do momento que é o mediador, que é o decisor, é onde a gente começa a falar de ética que vai permear toda a nossa relação. A ética e a responsabilidade da decisão, sim, recai sobre o mediador. Sobre o mediador sozinho, não. Sobre todas as partes envolvidas, mas quem tem, por princípio, por obrigação, né, motivar essas partes a ter um comportamento ético também relativamente à aplicação da inteligência artificial é o mediador. Então, é muito importante que o mediador seja uma pessoa com a maior transparência, a gente vai falar isso, é um dos itens, para que a gente possa convencer aquelas partes e trazer aquelas partes para esse cenário de uma confiança completa. A escolha do procedimento e da linguagem, como eu disse, isso tudo está envolvido e está referenciado pelas partes. Então, o que a gente pode pensar aqui? Eu vou fazer essa crítica de quando e como inserir a inteligência artificial e eu posso começar inserindo ela numa forma muito simplificada. Por exemplo, eu posso marcar sessões com o auxílio da inteligência artificial, direcionando a flexibilidade de agenda para que a pessoa possa entrar, marcar na agenda, num horário que for mais conveniente, fazer essa gestão se todos estão disponíveis naquele momento. Então, às vezes eu posso usar a IA nisso, como posso usar a IA, às vezes, na preparação, na formulação de perguntas, na análise de documento, na análise de caso. Então, o grau dessa aplicação fica aí na mão do mediador e do advogado, que vai ser sensibilizado para que também utilize da melhor forma. A ideia da confiança, né? A palavra-chave aqui é a confiança. A gente é tão bem preparado para ficar falando de confidencialidade na mediação, mas eu não posso pegar os documentos da pessoa e jogar dentro da inteligência artificial para fazer uma análise sem que esse material esteja anonimizado, que é aquele cuidado da gente descaracterizar, né, permanentemente quem é a pessoa. Eu não posso só fazer uma falsa solução ali de anonimização. Eu preciso realmente fazer algum procedimento, seja uma técnica de supressão ou generalização, que eu deixe de identificar a pessoa para que eu possa tratar determinado documento, determinado material dentro da inteligência artificial. E aí, nesse ponto específico, eu recomendo várias formações que são oferecidas por instituições sérias, que são parceiras muitas vezes da IA. Então, a Microsoft oferece, através da Escola X, o desenvolvimento de uma aula nesse sentido. O Google oferece essa ideia do tratamento através de alguma escola que também tem esse referenciamento. Então, isso é muito importante a gente aprender. Isso não é uma coisa que dá para passar por cima, não. Se tem uma das questões que são importantes, eu acho que esse tratamento dos dados é o ponto significativo da gente colocar na nossa pauta de aprendizado, né? Para que esse tratamento seja livre e a gente tenha realmente domínio sobre essas técnicas. A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil está acontecendo, né? A gente tem hoje uma fase de estudo e de muitas movimentações ali da Autoridade Nacional, a ANPD. Também recomendo a consulta ao site deles, porque tem muito material. Na frente eu vou até mencionar um, mas é muito importante a gente perceber como que esse cenário está se construindo para que a gente possa fazer a nossa movimentação e construir o nosso processo de trabalho com confiança e com qualidade. Então, quando a gente pensa na segurança da ferramenta, eu tenho que pensar como eles estão tratando os meus dados. Quando eu vou conversar com o gestor de uma plataforma, o que eu espero daquela plataforma e o que realmente ela pode fazer por mim. Quando eu estou comprando, e eu acho que muitos de vocês aí devem estar sendo abordados constantemente por essas multiplataformas, né? Você paga X reais e tem acesso a 10 serviços de IA. Mas vocês já entraram lá e já olharam o contrato deles? É muito, muito interessante, é bem atrativo você falar, nossa, vou ter acesso a 10 ferramentas, eu não sei, não domino ainda nenhuma, mas eu quero ter acesso às 10
e fazer meu PPT. Vocês já perceberam que o meu não é tão bonito, não foi feito pela IA, mas eu vou fazer meu PPT e vou compartilhar esses dados, etc. Mas assim, o que que eles estão fazendo com isso? Vocês acham realmente que eles estão pagando uma conta gigantesca de IA para só ver você ali aprendendo a lidar com a IA? Não, claro que não. Então, procura saber, procura se informar o que que aquele contrato realmente está trazendo para vocês, para que vocês não fiquem expostos, né, a essa realidade e não estejam passando por cima dessa confiança que é tão significativa. Um outro ponto que vocês vão perceber que isso está em nosso guia a todo tempo é a ideia do registro e da documentação de uso. Qual que é a ideia? É que a gente consiga monitorar, naquele caso, o que a gente utilizou de IA. Então, o que que eu tratei ali? Talvez você não vai conseguir fazer uma coisa tão precisa a ponto de falar, agendei a mediação, hoje eu consultei X, mas a ideia é que a gente se aproxime disso para que você tenha esse cenário e possa pensar numa possível auditoria. Ah, Beatriz, ninguém vai me auditar. Tudo bem, mas você tem o controle desse processo para que você perceba depois se a responsabilidade de alguma questão pode ter sido advinda de você ou se foi advinda de um outro profissional que possa ter entrado com esse tipo de conteúdo numa plataforma ou que possa ter, sei lá, vazado esse dado por uma outra questão, um roubo de celular ou qualquer outra coisa que não foi gerido por você. Então, é muito importante ter essa ideia do registro, ter a ideia dessa governança do seu processo de trabalho em mente, para que as coisas possam acontecer. Qual é a vantagem de utilizar sistemas? E aí, sem querer defender, mas a questão de você contratar uma plataforma é que você tem um log ali atrás, né? Existe um registro dos seus acessos e mais ou menos do que você operou ali. Então, você tem um registro minimamente de data. Se você não tiver do que é o procedimento, talvez com uma precisão do que você procurou, de como você usou, a plataforma muitas vezes consegue te dar a data ou a hora do registro do que foi de quando foi utilizada a IA. Se foi para uma busca ou para um tratamento de documentos, etc. Então, é muito, muito legal a gente pensar nisso, né? Cada vez que a gente tiver a oportunidade de construir um procedimento seguro, com as nossas informações, com a nossa forma de trabalho, o nosso proceder, isso é incrível e isso é muito, muito bom para a nossa qualidade profissional, e principalmente para a gente apresentar para o nosso cliente. E quando eu for sensibilizar o advogado ou a parte que está comigo, eu tenho realmente uma forma de demonstrar que eu tenho um processo de trabalho. Com isso, eu acho que a gente pode passar para o próximo ponto. Essa questão dos dados demandaria um tempo gigantesco, a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, mas realmente não é esse o propósito. O propósito é mais de uma sensibilização. Então, eu convido vocês a olharem nos guias outros riscos que são levantados ali, outras questões que a gente precisa pensar quando a gente está gerindo o processo, o nosso procedimento. Em relação à transparência e o consentimento informado, para o cenário do mediador, isso faz parte da nossa rotina. O mediador tem sempre ali essa preocupação e esse cuidado de que todas as decisões, que todo o caminho, que toda a flexibilidade do nosso procedimento aconteça com a transparência e com a decisão real, que ele tenha a real clareza sobre o que ele está decidindo, sobre o próximo passo que ele está assumindo dentro de um procedimento de mediação, e aqui não é diferente. Quer dizer, o nosso comprometimento, ele é voltado não só, como eu disse, de forma ativa, né, do mediador para com as partes, mas como também essa educação para que as partes tragam para dentro do procedimento essa transparência e essa clareza, na medida do possível, para que o consentimento seja real, né, a comunicação seja clara, as limitações e as interações do que podem acontecer ali, quando a gente vai utilizar, por exemplo, a simulação da IA para prever cenários, né? Eu tenho essas condições aqui hoje, eu tenho essas opções aqui para serem construídas, me ajude a desenvolver cenários, caso eu siga para o acordo nesse sentido, ou caso siga para o acordo naquele sentido, só que eu tenho que também trazer para as partes que estão ali
essa realidade do que está acontecendo. Quer dizer, pode ser um fiasco ou pode ser uma coisa muito fantástica, muito próxima da realidade deles. Então, é muito importante a gente balizar e trazer essa realidade de não criar falsas expectativas, de trazer clareza, né? Evitar. Cuidar para que não exista uma manipulação das informações, quer dizer, eu não posso ficar trazendo coisas fantasiosas para aquelas partes, por isso a minha checagem, minha conferência tem que ser o tempo integral. Quando a gente está falando de tecnologia, né, a gente está falando aqui, tecnologia e mediação, a gente está falando aqui sem transparência não existe decisão informada. Então, o que a gente percebe? Muitas plataformas hoje de solução de conflitos que tiraram o humano da cena, da jogada, e a gente tem uma comunicação 100% digital, que muitas vezes, aí eu já não sei, né, não posso afirmar, não sei se realmente ela não está sendo fiscalizada ou ela está sendo liberada como uma forma livre de acesso, e muitas vezes ela está oferecendo coisas para as pessoas que não condiz com a realidade, que não dão à pessoa a oportunidade de muitas vezes questionar ou de interagir. Aqui não estou falando especificamente da mediação, estou falando dos usos em gerais das soluções de online dispute resolution. Então a gente vê soluções muito fantásticas apresentadas, mas que um lado não tem voz. Então, assim, se eu não tenho nem oportunidade de interagir de uma forma que eu diga numa bolinha, não quero, ou não concordo, ou não é possível, como que a gente está lidando com essa questão da transparência? Como que é realmente uma negociação transparente, uma solução realmente legal, se eu não tenho a chance de ouvir do outro lado, pelo menos o contraditório? Eu só tenho sim, sim 100, sim R$ 500, sim nunca mais, sim. Quer dizer, não existe essa possibilidade. Então, é bem a gente pensar qual o valor que está sendo cuidado quando a gente vai tratar e vai criar soluções e vai criar aqui desenho de solução de sistema, pensando inclusive na mediação. Até aqui, gente, alguma questão que a gente possa ver? Deixa eu ver o chat aqui, se o chat está quietinho, vocês estão concordando. Na mediação, a Lídia está falando que não dá para usar. Ô, Lídia, eu não sei se você estava aqui, mas eu acho que a questão da mediação judicial é um ponto que eu estava falando aqui no início. A pretensão dessa discussão do guia não é para esse tipo de mediação, porque essa mediação é uma mediação institucional. E a gente sabe que, por ser uma mediação institucional, existe o desafio mais complexo, né? De ser uma entidade de poder público, de ter aderência a uma solução específica. Seria uma pauta também muito interessante para a gente discutir aqui a administração pública, porque hoje é um desafio, quer dizer, a pessoa não pode, o analista, levar o processo para casa, aplicar a inteligência artificial da casa dele e tá jogando dado da justiça dentro da inteligência artificial, que às vezes ele nem assinou, ele está usando o modo gratuito. Então, são muitas questões que a gente poderia debater. Mas realmente aqui o cenário que a gente está tentando atender e tentando refletir é onde eu tenho controle, onde eu sou o profissional que estou tomando decisões e estou controlando essa contratação, esse processo e esse procedimento. Então vamos lá, aqui é um grande desafio, né? Eu preciso ser engenheiro de prompt? Eu não preciso ser engenheiro de prompt, mas eu preciso conhecer da engenharia de prompt. Por quê? O que é o prompt? O prompt é aquela informação, aquele comando que a gente dá para a inteligência artificial para que ele possa nos entregar a sua resposta, a sua devolutiva, a sua análise, seja lá o que for. E o prompt, ele tem uma construção lógica. É muito importante que a gente consiga fazer uma boa pergunta para que a gente tenha uma boa resposta, para que a gente tenha uma análise mais próxima do que a gente deseja. É receita de bolo? Não é receita de bolo. Tem uma estrutura, né, que é uma questão que eu acho importante vocês pesquisarem, tanto com a anonimização que eu já falei, quanto o prompt. Eu acho que é um outro conhecimento necessário para que a gente possa ali gerir a questão da IA. Mas teste, é treino, é desenvolvimento, é pergunta, é checagem, é validação.
Não tem como eu não ter esse cuidado do aprendizado contínuo, porque ele não vai me dar de pronto a resposta que eu quero muitas vezes. Principalmente quando a gente estiver falando uma análise complexa, como é a mediação, que envolve várias frentes, vários contextos, várias pessoas, vários sentimentos, e a gente precisa tentar traduzir para a inteligência artificial o cenário que eu estou lidando. Então, traduzir cenário é muito difícil. E é muito importante que a gente tenha esse cuidado. E qual o cuidado eu acho que principal aqui, e é o que o guia tenta chamar a atenção? Por que a questão de um prompt ético e neutro? Porque eu posso estar enviesando o aprendizado da inteligência artificial na análise do caso. Então, se eu vejo já uma parte como vencedora, uma parte tem o exemplo, por exemplo, né? A parte que foi prejudicada, ou a parte que prejudicou, ou a parte que está violentada, ou a parte que foi suprimida, ou o trabalhador que está numa condição inferior. Quer dizer, eu não estou permitindo com que a análise seja transparente, limpa, sem julgamento de valor. O nosso julgamento de valor, as nossas palavras, que a gente cuida tanto na reformulação da mediação, para poder fazer com que as partes se escutem, ela também é muito relevante aqui nesse cenário. Então, o meu cuidado ao escrever, a minha revisão, a minha diligência ao trazer informação, ela é muito significativa para que eu possa realmente obter qualidade da IA, né? E não estar reforçando padrões. Eu não posso ficar ali reforçando crenças, reforçando as diferenças, reforçando preconceitos, que muitas vezes vai vir no meu juízo de valor da forma como eu estou escrevendo para IA. Então, é muito importante a gente investir nisso, e aí é uma questão, você pode ter o melhor curso, você pode ter as melhores fórmulas, mas se você não fizer o treinamento, na hora da aplicação, você não consegue fazer. Então, é aplicação, é pergunta, é checagem, é validação, a gente tem que testar. E eu acho muito bom que a gente, às vezes, teste o meio ambiente, que me perdoe, porque a gente vai estar consumindo muita energia, mas é muito importante que a gente teste, às vezes, com uma questão que não é relevante, para que você veja como é a aplicação, porque aparentemente, numa condição muito simples, ela te daria uma boa resposta, mas se você continuar a indagação, continuar a checagem, você vai ver que ela começa, ela ou ele, não sei como vocês nomeiam a IA, mas começa a oscilar, às vezes, na resposta, na interação e no avanço da complexidade da análise que você foi imputando a ela. Então, é treino, é cuidado, é ajuste, né? Ajuste sempre. Aqui, essa ideia, a gente segue na ideia da validação. Por quê? Porque a ideia é que a gente não perca de mão o controle, sobretudo da questão jurídica. Então, às vezes eu trago um acordo, eu vou pedir ele para analisar uma documentação. Pode ser que ele, por interpretação, vá trazer uma realidade para aquela análise de cláusula que não faz sentido com o contexto. Então, quem tem essa questão de validar sou eu. Eu tenho que ir lá ver se realmente o que está sendo trazido condiz com o contexto do que está na frase, condiz com o contexto do que está no resumo do contrato, né? Eu não posso tirar aquela informação de cena, como às vezes a IA faz na interpretação dela. Então, eu tenho que olhar para o contexto, tenho que ver se aquilo faz sentido e se realmente está coerente com todo o resto da construção, às vezes, de um contrato, de uma contratação, de uma obra, ou de toda a questão que foi desenvolvida ali. Comparar com outras fontes, muitas vezes comparar com súmula, jurisprudência, a gente já viu vários casos que as pessoas estão entrando com processos baseados em fundamentos que não existem, então também existe um cuidado muito grande para a gente checar as fontes, ver se existe realmente o site que deu como direção, ver se aquela documentação que foi citada, por exemplo, essas resoluções, de acordo com a resolução do CNJ 1000 de 2026, será que existe? Está lá? Trata disso? Então é muito importante, por quê? Porque a IA trabalha sobre dado que foi alimentado nela, e ela pode muitas vezes fazer associação com uma coisa que não faz sentido, não faz sentido naquele contexto. Então é muito importante a gente perceber. Uma questão que eu utilizo muito é a tradução. Então, eu, como trabalho com documentos em outras línguas, eu utilizo muito a tradução na IA. E é muito importante, às vezes, você pedir para que ela traduza para o português
não só faça a análise, mas que ela traduza para o português para que você possa ver se a interpretação que ela está trazendo é realmente no sentido que a gente quer. Porque eu não tenho domínio técnico da língua, muitas vezes, e eu preciso saber se ela está traduzindo realmente de acordo com o que eu quero, se o resumo dela faz sentido dentro do que eu sei do caso, ou do eu sei da condição do que está sendo tratado ali. Então, também é um recurso muito positivo, porque você pode colocar ali coisas em várias línguas e ela vai te dar um resumo na língua que você escolher, mas é importante a gente ter esse cuidado de como isso está sendo tratado, de como que a gente está analisando aquilo. Essa questão da validação e da checagem já faz parte, né, da vida do mediador, que está sempre validando, sempre checando se ele percebeu tudo que está se passando ali. Então, é importante a gente também trazer, importar essa nossa expertise para a ideia da informação, enfim, da IA. Os outros dois pontos que eu até juntei aqui para a gente otimizar é a integração estratégica e humana da IA, ou seja, eu trago a IA para o meu trabalho para que ela otimize o que eu não preciso fazer. E eu vou realmente focar na minha capacidade humana, quer dizer, o meu talento, a minha expertise, a minha experiência, a minha percepção para escutar, a minha questão para interpretar, para gerar confiança, para fazer a ponte daquelas pessoas. Então, essa que é a minha perspectiva. Eu só vou introduzir, ó, tá vendo? O relógio está me falando que eu já consumi boa parte do meu tempo, mas eu só vou realmente cuidar, eu só vou realmente integrar o que vem para somar. A gente não inventa de trazer coisa só para exibir, porque isso não dá certo, isso gera nas pessoas um desconforto, porque elas passam a não acreditar, né? Hoje em dia a gente oprimido, né? Com tanta informação, com tanta solução mágica, que é muito importante a gente realmente estar prestando um trabalho de qualidade, com transparência e que condiz com tudo que vai ser proposto ali, para que as pessoas estejam bem em compartilhar com a gente suas questões. Uma questão que a gente fala muito nessa perda da escuta e é muito sensível na mediação, na certificação do ICFML de mediadores, a gente às vezes tem mediadores de alta experiência, que tem prática de mesa, tem prática de casos, de muitos casos, mas o que acontece? Chega lá, você tem que estudar o caso para a sua avaliação de vídeo. E muitas vezes eu fico tão focado em montar a estratégia daquele caso, em pensar tudo que aqueles colegas vão trazer, né, fazendo o papel de figurante, que eu perco a escuta da mesa. Então você vê uma pessoa super experiente, às vezes sem ter atenção do que está sendo trazido ali, sem validar uma emoção, sem fazer uma boa reformulação, porque ela está presa no caso que ela leu. E aqui não é diferente. A ideia aqui é justamente essa, quer dizer, a gente não pode perder o foco, a gente não pode criar artifícios que nos tirem do foco do que é o mais importante. Posso fazer uma análise tão estratégica do caso, sendo que às vezes a parte vai chegar ali e nem vai tratar aquele ponto que eu achei que era muito relevante. Então, é importante a gente ter essa atenção. A questão da literacia digital, eu acho que hoje é o desenvolvimento humano, né? A gente tem hoje um profissional que não dá mais para parar no tempo, ele tem que fazer com que isso tudo se desenvolva sempre e que ele não se torne barreira para o trabalho dele. Então, é a ideia de não gerar insegurança para a sua atuação, para passar credibilidade e se manter no desenvolvimento contínuo. É o desenvolvimento contínuo dos propósitos CFML para o mediador que é certificado, e é a nossa intenção realmente, inclusive, de participar de eventos como esse, para que a gente possa estar aprendendo juntos. Isso é muito importante e é muito importante ser partilhado. Aqui é um lugar, o limite emocional da tecnologia é uma atenção que a gente tem, porque hoje a gente vê muitas fórmulas, muita venda, né, de cenários robotizados de interação com seres humanos, de análises emocionais, para o mediador poder trabalhar, e acho que tem pesquisas e tem muito desenvolvimento caminhando nisso, mas é muito importante que a gente tenha atenção em que a IA, ela aprende por padrão, então ela vai estar sempre analisando padrões. Para ela captar a emoção, ela vai analisar padrões visuais. Elas não compreendem ainda o contexto. Então, o nosso cuidado tem que ser redobrado quando a gente vai se valer dessas questões. Será mesmo que aquela pessoa que foi analisada, um comportamento analisado durante todo o processo de mediação, mas justamente no dia daquela sessão, ela teve um conflito com alguém em casa, ela perdeu o pet, ela bateu de carro,
e aquele dia ela não está bem. Aquilo determina a relação dela em todo o processo de mediação. Aquilo determina que ela não é uma boa decisora ou que ela não é uma pessoa que está realmente interessada em contribuir para que aquela solução aconteça. Então, essa percepção, ela é humana, né? A gente ainda, eu até coloquei, ainda são capacidades humanas, porque a gente não sabe onde que isso tudo vai parar, mas é muito importante a gente perceber que essa confiança do humano no humano não se delega. E esse cuidado a gente tem para analisar essas camadas do ser humano, né, essa percepção contextual, e também aquele cuidado para que a gente utilize, por exemplo, o Zoom numa mediação e consiga perceber o outro, se ele já está com uma fadiga digital, se aquela pessoa já perdeu o interesse, se o corpo dela não está em movimento aqui para poder estar integrada. A gente sabe, eu acho que hoje já está mais comprovado, né, que é possível sim gerir emoções além da tela, quer dizer, essa face a face aqui a gente já viu de tudo, as pessoas realmente conectadas, grupos realmente se formando, redes se fortalecendo. O CFML é um exemplo disso, né? A gente não tem uma sede física para encontro, a gente está sempre online e as pessoas se tornam próximas demais da gente. Então, é muito importante que a gente tenha em mente essa percepção, esse cuidado, esse zelo pelo que está no online, pelo digital, para que as conexões possam acontecer e esse cuidado humano seja mapeado em todos os sentidos. Já estamos caminhando aqui por fim. Eu acho que essa ideia que a gente passou aqui por todo ponto é a ideia da governança, ou seja, implementar processos na nossa atividade de trabalho. E dentro dessas ideias, né, a governança pensando aqui que o uso da tecnologia tem regras claras e que o controle humano e a possibilidade de uma auditoria devem estar passando dentro do nosso desenho desse processo, desse cuidado na gestão de conflitos. A gente tem que pensar na responsabilidade, que ela é humana, quer dizer, quem é responsável por quê? Se no meu escritório eu sou uma pessoa que estou me desenvolvendo muito, mas eu tenho uma outra pessoa, talvez que não tenha diligência em usar a nossa base de dados, ou aquele computador que está comunicado com ela, está sendo usado de alguma forma, a pessoa está lá fazendo, sei lá, vídeos de IA para encantar o mundo, para divertir, acessando, né, sem um cuidado, às vezes, de um antivírus, coisas que afetam aquela rede, eu estou me desenvolvendo sozinho. Então, a gente tem que ter clareza, inclusive, no nosso ambiente de trabalho. Não adianta eu mediador, ser a pessoa que está cuidando de toda a complexidade das coisas e não está contaminando as outras pessoas que fazem parte daquele sistema. O cuidado, a gestão, né? A gente trata muito disso quando a gente está numa câmara, numa instituição, porque a gente sabe a importância do atendimento que tem lá na porta, desde a chegada do nosso cliente, ou desde o atendimento telefônico até o final da solução ali, numa mesa de negociação, num acordo. O controle humano, essa revisão obrigatória, ela tem que ter protocolo, quer dizer, essa checagem, como eu vou confirmar se o outro advogado fez o que deveria ter sido feito. Então, esse controle é muito bom, e aí existe o conforto da plataforma, porque eu posso ver se isso foi checado ou não. Então, é muito bom pensar nisso, mas se eu não tiver a plataforma, eu posso ter uma planilha de Excel, onde eu tenho um checklist, e a gente checou ali, verificou ali se aquelas etapas foram cumpridas. A rastreabilidade, aquilo que eu falei também, dentro do possível, eu conseguir controlar. E, gente, mas nossa, a vida é tão corrida, eu não consigo fazer isso. Esse desafio não é só de vocês, esse desafio é das grandes empresas que criam processos maravilhosos de governança, mas a manutenção da informação, né? A imputação da informação é o grande desafio de todo mundo. Então, todo mundo está tentando fazer isso com a melhor qualidade, melhor primor. A gente tem várias ferramentas hoje que conseguem também nos ajudar com controles de projetos, de planilhas, o Notion, o Trello, o Copilot, oferecem soluções também para que a gente possa ir fazendo essas análises aí dia a dia, esses registros, né, pontualmente para um processo, para um projeto de trabalho, tem essa possibilidade, mas também eu devo entender e constar da minha forma de pactuação com os meus clientes, que tipo de ferramenta que eu costumo usar para guardar os dados deles. Então, esse cuidado também a gente tem que ter, também tem governança nisso. Eu acho que a transparência a gente já falou bem. Aqui, na ideia final, a ideia da ética é a ideia da ética como sentido de inovação.
a gente começou falando dessa percepção de como vou gerir, como vou aderir à ferramenta, mas a gente termina com as questões que eu acho que são mais relevantes na vida, não é só da nossa forma de trabalhar. Quais os valores que a gente está querendo proteger? Quer dizer, se eu estou pensando na mediação como uma forma de acesso à justiça, que valores eu estou trazendo ali na forma de explorar as informações, os dados e as relações daquelas pessoas? Como advogado, estou assumindo a posição de defender ali a vida de alguém, os valores de alguém, os interesses de alguém. Como eu realmente vou protegê-lo em relação hoje a esse mundo cheio de oportunismos e oportunidades, né, de dados abertos na sua gestão do seu conflito. E a gente parece que são coisas muito distantes da gente, mas a gente teve agora aí um grande escândalo, né? No Brasil, relativo a uma questão de furto, não existe julgamento ainda, né? Então a gente não pode falar, né? Praticamente para mim é um roubo à mão armada, né? Da nossa previdência social, mas que a partir dali dados pessoais foram soltos na internet vida fora, é, trazendo questões íntimas realmente das pessoas envolvidas, e que se a gente pensar, é até divertido, porque virou meme, muita gente fazendo piada com isso, mas até que ponto isso é ético, né? Quer dizer, se a gente tem grandes autoridades que não conseguiram controlar esse tipo de informação, e a gente sabe que muitas vezes isso foi partilhado realmente com propósito, mas como que é isso? Imagina uma mediação onde está envolvido um jogador de futebol, e o jogador de futebol está brigando com a pessoa responsável pela carreira dele. Quantas relações íntimas tem nos prints de um WhatsApp nessa relação, que não são só profissionais, né? Uma família, uma dissolução de um casamento, quer dizer, no conflito desse casal, quantas questões podem ter ali numa troca de e-mail, numa documentação, num print de WhatsApp? Quer dizer, como que eu vou receber um material desse e o mediador não está preocupado realmente com provas, mas muitas vezes esse conteúdo pode chegar ali na preparação do caso, e como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai gerir isso? Como que o advogado vai tratar isso no escritório dele? Então, acho que todas essas palavras são fortes e são muito profundas, que a gente não tem tempo para tratar aqui, mas trazem realmente a reflexão de qual a intenção que a gente está aderindo à tecnologia, qual a intenção que a gente está aderindo a essa modernização de tudo. A gente já percebeu um movimento nas escolas hoje de que o envolvimento da tecnologia tirou muito da capacidade crítica das crianças. Então, eu acho que a gente, como adulto, também não pode estar submerso, né, por essa avalanche de informações, por essas aplicações e por essa adesão tão sem crítica de tudo que está acontecendo. A ideia é muito importante, eu acho que a nossa colega trouxe até a questão da mediação judicial, um ponto, por exemplo, no administrativo, na administração pública, principalmente no judiciário, né? Por exemplo, a aderência da inteligência artificial para triagem de processos. Nossa, é fantástico, os números são fantásticos, mas ainda tem muito aprendizado. Será mesmo que todos os processos que estão ali entrando naquele pacote de solução, porque a gente está pesquisando por padrão, então é a palavra X, é o comportamento X, é o artigo X que está na petição inicial, será que tudo ali deveria estar sendo tratado da mesma forma? Como que é o nosso senso de justiça? A gente está fazendo justiça? Enfim, são muitas perguntas, são muitas questões que a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas, mas não é possível, mas eu queria estar provocando vocês com essas questões. O ICFML preza muito por essa qualidade, por essa dedicação do mediador. A nossa rede ela é muito fortalecida, eu convido a todos a participarem. Se você ainda não é certificado, pode vir a ser, mas mesmo assim a gente tem muitas atividades abertas para discutir justamente a qualidade e fortalecer como instituições como o FECEMA, para que essa qualidade e essa educação contínua aconteça no desenvolvimento de todos. É um prazer estar aqui. Queria ouvir vocês, ver se eu falei alguma coisa aqui que faz sentido. Eu pedi autorização, coloquei aqui o meu e-mail, coloquei também o site do ICFML e deixo um convite para vocês que o nosso governo, a nossa presidência, está fazendo uma pesquisa para o Guia Ético Brasileiro da Inteligência Artificial.
Então, até o dia 19 a gente pode participar, e eu acho que esse nosso contributo é muito relevante, porque somos profissionais ativos, é muito relevante essa contribuição, e deixei também o link do Observatório de Inteligência Artificial do Brasil, que tem fortalecido cada vez mais com dados, com pesquisas científicas, com relatórios muito importantes, eu acho que são de conteúdos que interessam a todos nós, né, na educação, na vida privada, nas relações das nossas cidades, então é muito importante a gente ter tudo isso em mente. Muito obrigada. Denise, obrigada, né? Você já está no Bonds Parceria, aí, então não sei se é válido isso. Mas, Ada, queria te ouvir. Nossa, Beatriz, a palestra é incrível, né? Tua exposição é incrível. É um tema, como você mesmo disse, que demandaria muito tempo para a gente discutir, mas o teu objetivo, na minha opinião, foi cumprido, que é trazer aí a curiosidade sobre o assunto. A Que gente bom. tem algumas perguntas aqui, tá, que eu quero, enfim, passar para você e aí ver se a gente consegue responder. A Luciana falou sobre exemplificar na prática como usar a IA, o tipo de pergunta e qual IA usar. Eu acho que você, em parte, respondeu isso no item 4, né? Onde você colocou Aham. aquele exemplo de duas perguntas de como não fazer e uma como fazer, mas faltou aí talvez a parte da IA, que existe O alguma. nome. É, Bom, Luciana, eu vou falar do o meu uso. Eu uso ainda o ChatGPT. Hoje muita gente fala que o ChatGPT já está fora de moda, mas eu acho que o ChatGPT ainda tem uma riqueza de desenvolvimento muito grande e eu acredito que eu não use nem um terço do que ele tem para me oferecer, realmente, porque eu ainda tenho muito desenvolvimento para acontecer. Mas a gente tem várias plataformas e eu acho que é interessante você pensar com qual plataforma você vai se sentir melhor. Então, por exemplo, tem gente que não usa o Google, não está acostumado com aquela pesquisa do Google. Mas se você for uma pessoa que utiliza, você às vezes vai se sentir confortável com a IA deles. Às vezes você tem o pacote Microsoft, então você pode utilizar a IA da Microsoft para implementar no seu no seu sistema, né? Então você já vai ter o Word conectado, o Excel conectado e pode colocar o Copilot, né, da Microsoft. Se você comprar o pacote, você tem ainda esse serviço lá conectado. Hoje eu tenho essas multiplataformas que eu estava falando. Eu acho que às vezes, para quem também quer conhecer, para quem produz muito conteúdo, gosta de fazer slide, gosta de fazer. Aí, a Lídia está falando que usa Adapta. É uma das plataformas. Não estou questionando, Lídia, porque eu não realmente não pesquisei, eu nunca olhei o contrato deles. Eu consultei uma de outro na segunda-feira, que não é Adapta, que também está fazendo muita propaganda aí, essa outra plataforma. Não vou ficar aqui falando, porque senão vai falar, falou que não faz. Não, não tem essa análise técnica tão profunda, mas me preocupou o conteúdo dessa outra plataforma, porque ele trata o nosso enriquecimento de dado como dados pessoais que você dá autorização que sejam compartilhados. Então, se ele está sendo compartilhado, né, com outras fontes, com outros parceiros, eu não tenho, quer dizer, nem o controle do que está sendo tratado dentro da IA. Eu estou vulnerabilizando ainda para terceiros daquela relação terem acesso aos dados que eu estou compartilhando. Sim, perfeito. Eu acho que a Lídia está falando que ela usa para advocacia, né, mas que nunca experimentou para outras demandas, mas eu acho que é super válido, e principalmente se você cuidar dessa anonimização, dessa governança de quanto foram os acessos, do que você fez, qual plataforma usou. A gente sabe que lá, por exemplo, tem plataformas chinesas, tem plataformas de vários nomes aí, né, de vários destinos, e que muitas vezes as pessoas têm preconceito. Ah, mas ali eu não tenho confiabilidade, mas ali tem uma questão cultural que às vezes vai limitar a sua pesquisa porque tem uma forma de interpretação. Então é necessário realmente que esse estudo, que esse aprofundamento em relação àquele nome da plataforma que você vai utilizar aconteça, para que você saiba que tipo de recurso que você está lidando. Então, não tenho exatamente uma plataforma específica para te oferecer, porque eu acho que também passa muito pelo conforto da nossa aplicação. Eu hoje pensar em sair de ChatGPT já gera até uma questão, porque eu já tenho todo o meu esquema organizado ali, e pensar que eu vou ter que ir para outra plataforma gera um pouquinho de preguiça,
eu pago aquele plano Pro, que é o primeiro plano, depois do gratuito, aumenta a nossa privacidade, aumenta o serviço, né? Então eu estou sempre com a IA atualizada. Eu acho que vale a pena e tem me atendido em relação a isso. Acho que Legal. uma coisa, não sei se eu tenho tempo, tem outra pergunta? Eu ia, na verdade, dizer que o Amadeu fez uma contribuição, dizendo que na mediação judicial o IA seria muito útil para a elaboração do termo de cessão e na verificação dos itens grafados no termo. Sem dúvida. Se eles estão em conformidade com a lei, a interação, acho que a IA ainda está distante por não analisar o contexto. Uma contribuição que ele fez aí. Eu Acho, separei uma Acho pergunta. muito importante isso, porque a gente muitas vezes tem vários sejus que sem supervisão. A pessoa está praticamente trabalhando sozinha e ela não sabe nem se aquele termo que ela está fechando ali tem aderência com o juiz que atende aquela sessão. Então é muito difícil, sabe? Você pensar que tem cada um produzindo uma questão, não tem um padrão, então é bem desafiador e eu acho que seria um ótimo recurso. Legal. Eu tenho uma pergunta para você bem interessante aqui, ó. Ah, Ada, mas não é sua, né? A responsabilidade por decisões apoiadas por IA recai sobre o mediador ou sobre a tecnologia? Ai, que tá, esse é o grande desafio. A gente acredita que, principalmente, sobre o mediador, porque é ele que tem que ter essa capacidade técnica e crítica de analisar o conteúdo. Agora, se você tem ali um contrato bem estabelecido e a IA te ofereceu alguma coisa, ou fez alguma coisa em relação ao conteúdo que ela te forneceu, aí eu acho também que entra a responsabilidade dela. Só que há de convir que entre eu discutir com o chat GPT e discutir com o Adam, é lá na sua porta que eu vou bater. Então, provavelmente, entre afetar o chat GPT, a confiabilidade dele, e afetar o mediador, Adam, eu acho que fica claro de quem que é a responsabilidade, né, no tratamento e no uso desse dado. Então, eu acredito que é esse o caminho, a gente preocupar com tudo que a gente consegue controlar, o que a gente não consegue controlar e realmente não tem jeito. A gente se precaveu, né, da melhor forma possível, mas aí não tem jeito das coisas não acontecerem. Concordo com você. Mais uma, dá tempo. A IA pode influenciar a tomada de decisão das partes? Isso é ético? Sem dúvida, acho que influencia. Acho que é ético se a gente não está sendo tendencioso, e aí por isso aquele cuidado com o prompt, então tentar ser o mais transparente possível. Agora, acho que a tomada de decisão, ela envolve uma análise também das partes, porque a gente vai ter que checar ali a todo momento se ela trouxe uma solução, sei lá, muito criativa, né, e foi tendenciosa, aquelas partes também têm que estar confortáveis com aquele acordo que está sendo desenhado. A gente tem que ver se aquela proposta para de pé, se ela é viável, se a pessoa tem condição de arcar com o que está sendo pactuado ali. Então, eu acho que não tem muito como tirar, né, a responsabilidade daquelas partes na tomada de decisão. Se a gente tiver uma solução da IA que seja tendenciosa, mas que está sendo validada pelas partes, as partes estão acreditando que aquele é o melhor caminho, o advogado ali como o apoio técnico, né, jurídico, está endossando aquilo, eu acho que a influência aconteceu e funcionou. Eu acho que é por aí. Legal, legal. Pessoal, temos 3 minutos para O o. Cássio de mão levantada, pode saber que agora é a pergunta derradeira. Pode ligar teu áudio aí, caso fazer a pergunta. Tá ótimo, Adam. Obrigado. Oi, Bia. Feliz de te Meu ver aqui. Gostei querido, muito da obrigada, palestra, tá? Parabéns. Ô, obrigada. Bia, não é bem uma pergunta, é mais uma posição aqui em relação à última pergunta que o Adam colocou aqui. Eu penso assim que tudo está no prompt. E a neutralidade como você monta o prompt é que vai deixar ético ou não a interferência, é o uso da IA. Porque se você fazer um bom prompt de forma que fica mais neutro, que é um dos princípios, né, da mediação, eu acho que a IA pode ser explorada e muito. Só que tem que tomar muito cuidado, porque é quase que uma linha tênue. Você usa, mas a responsabilidade do uso
tá na sua forma de trabalhar esse prompt. Então, assim, eu quis só aproveitar essa última pergunta que o Adam colocou e dar essa minha posição, mas eu gostaria muito de saber se a minha fala está no rumo ou não está no rumo. Fique à vontade para me criticar, por favor. Não tem crítica, Cássio. Eu acho que é essa a ideia, e acho que a ideia é da gente ter cada vez mais acesso a IAs especializadas ao cenário jurídico é uma realidade. Então, hoje a gente tem uma iniciativa, eu acho que você já até conhece, né, da professora Isis Bastos, depois eu posso até compartilhar, pode entrar em contato, que é dentro do ChatGPT, que é a Media. Elas têm pesquisas desenvolvidas hoje na questão da mediação. E o que elas fizeram? Elas estão alimentando essa IA com as informações técnicas relativas à mediação. Então, o BATNA, o ATNA, o cenário de negociação, tudo isso já está lá estabelecido. Então, quando você vai fazer um prompt lá dentro, ele já encontra muito mais sentido para encaminhar aquela questão. Um prompt neutro num espaço construído para isso, né? Então, é muito legal a gente pensar. Hoje também os cenários dentro das soluções de Lawtex e Legaltex é realmente ser cada vez mais especializado para a linguagem jurídica, para o ambiente jurídico. Então, cada vez mais a gente vai ver aí uma questão especializada, ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando grandes plataformas, que é o que o Adam daqui a pouco vai vender para a gente. Ele vai pegar o chat GPT e vai aplicar dentro do sistema dele, que vai integrar, né, um processo ali, um procedimento já todo estabelecido, voltado exatamente para o direcionamento que a gente quer. Ou seja, eu posso estar notificando as partes, eu posso estar convidando as partes, mandando um lembrete para que as partes recebam, para que as partes integrem ali alguma documentação. A IA vai fazer isso automaticamente. Eu posso já dentro do conteúdo da mediação ter o desenvolvimento de cenários, ter o desenvolvimento de análise crítica ali financeira, por exemplo, mas tudo voltado já na aplicação que conhece o procedimento, que é familiar já à questão jurídica, e isso acredito vai acontecer em bem pouco tempo. Legal. Bom, Bea, o pessoal está perguntando como tem acesso ao guia do ICFML, está no site, além do QR Code que você passou para a gente. Sim, 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 sim. Vou colocar aqui de novo o site do ICFML é icfml.org. Carol, se puder me ajudar, Lá, então, o guia tá dentro de biblioteca. Já biblioteca lembrei. guia. Tá, legal. Só para Isso. o pessoal. Lá vocês conseguem baixar o guia. Legal. E, por Pessoal, favor, lá dentro tem o contato para poder mandar as atualizações e considerações que vocês tenham. Não deixe de enviar. É muito importante que seja um guia vivo de crescimento real. Beatriz, suas considerações finais. As minhas considerações finais usem com moderação, o mediador sempre impactando cultura, eu acredito nisso muito, é a nossa missão. Estamos impactando cultura dentro do judiciário, estamos impactando cultura com as partes, estamos impactando cultura nessa parceria com os advogados e não vai ser diferente com o uso da tecnologia. Então, vamos em frente, vamos confiantes, sempre questionem para que eu vou gravar essa sessão, para que eu vou fazer um resumo aqui da IA, para que tudo isso, para que esse registro, quais os princípios que eu estou conduzindo na minha carreira, na minha gestão, no meu caminho como mediador, ou como advogado na mediação, representando uma parte, cuidando dos direitos que elas têm. Então, é essa a minha reflexão. Venham caminhar conosco, venham se desenvolver continuamente, porque todo dia é um aprendizado, eu sigo nesse caminho, ainda tem muita jornada pela frente. Legal. Beatriz, parabéns pela tua exposição, foi Obrigada. sensacional. Fica aqui o nosso convite para a gente discutir isso mais vezes, não só isso, como qualquer outro assunto. Essa parceria entre FECEM e CFML é muito bem-vinda. Agradeço a todos os participantes que ficaram aqui até o final acompanhando a gente. Deixo claro que este vídeo e outros são disponibilizados no canal da FECEMA lá no YouTube, que é o youtube.com/FECEMATube. Todas as informações estão no site, fecema.org.br. Muito obrigado, boa noite e até a próxima, se Deus quiser.